Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos unir dois pontos bem interessantes, que são ações baratas e que junto a isso também são ações que têm um grande potencial de valorização. São 4 ações que eu vou trazer para vocês, todas elas pagam dividendos e têm um potencial acima de 100% de se valorizar. Então, logo nesse início de vídeo, já curte, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e sem mais conversa, vamos embora pro vídeo. A primeira ação da nossa lista é a Metalúrgica Gerdau, uma empresa que trabalha e seus principais produtos incluem aços longos como vergalhões utilizados na construção civil. É uma empresa de materiais básicos e o subsetor da empresa é siderurgia e metalurgia. E código GOAL4, nesse momento a Metalúrgica está custando R$ 9,63, tem uma variação positiva nos últimos 12 meses de 1,90%, está com seu preço sobre o lucro um pouco mais de 6 vezes, o PVP 0,53, uma ação que está descontada, e o dividend yield nos últimos 12 meses 4,67%. Perceba aqui comigo que a GOAL4, se a gente puxar os últimos 5 anos, a empresa já chegou a custar, em 2020, um pouco mais de R$ 2,30, teve uma bela valorização e em 2023 essa ação chegou a beirar R$ 12. Entretanto, como no gráfico da cotação a gente observa muito essas volatilidades, isso se explica muito porque é uma empresa que depende de outros fatores, como por exemplo o minério de ferro. Se a gente puxar os últimos 6 meses da empresa, que no mês 12 de 2024, assim como 2020, estava custando próximo ao mesmo valor, em torno de R$ 12 por ação. E nesse momento nós observamos uma grande queda se a gente comparar a esse topo. Nem R$ 10 a empresa está custando. De acordo com a fórmula de Benjamin Graham, o preço justo da empresa é R$ 25,59 e o potencial de valorização é acima de 165%. Observando mais alguns indicadores fundamentalistas, olhando o histórico do preço sobre o valor patrimonial da empresa, nesse atual momento nós estamos com o menor PVP desde 2016, apontando que em relação a esse indicador, a empresa está sim bastante descontada. Além disso, a margem líquida da companhia é 2,53%, uma margem líquida menor se a gente comparar desde 2021 até o presente momento. Entretanto, tendo uma visão macro do setor, perceba que a média desse setor é 3,37%. E se a gente for analisar de 2021 até 2023, a Metalúrgica Gerdau estava apresentando margens líquidas melhores que a média do setor. Nesse momento, de fato, a empresa está sofrendo em relação a esse indicador. Entretanto, não pega o investidor de surpresa, já que essa é uma companhia que depende muito de cenários macroeconômicos e, claro, que margem líquida e assim como outros indicadores vão sim ser impactados dependendo desses diferentes cenários. Além disso, perceba o ROI da companhia nesse momento 8,70% e analisando o histórico, a média do setor é 6,95% e apesar de ter uma redução nesse ROI desde 2021, assim como a margem líquida que eu acabei de mostrar para vocês, o ROI atual é maior que essa média no setor. Além disso, observando indicadores de endividamento, o indicador dívida líquida sobre EBITDA 0,33, uma empresa que está controlada em relação a esse endividamento. Além disso, a empresa tem uma liquidez corrente de 3 vezes, indicando que a empresa tem caixa para liquidar suas dívidas de curto prazo. Observando o histórico de dividendos da Metalúrgica, o yield médio em 5 anos da companhia é 12,18%, um bom rendimento em relação a todo esse histórico, principalmente, e o que a gente observa aqui, o que eleva muito esse yield é a partir de 2021 a 2023, enquanto de 2020 para trás a empresa não trouxe resultados tão significativos assim nesse indicador. Por isso é importante nós observarmos histórico de indicadores muito além que os últimos 12 meses. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Observando os últimos pagamentos de dividendos, a Metalúrgica
em 2024, pagou ao acionista 4 vezes, sendo o último pagamento no mês 12 do ano passado, no valor de 13 centavos por ação. E olhando o radar de dividendos inteligente, com base no histórico da Goal 4, a empresa costuma pagar ao acionista em março, maio, agosto e novembro. Observando agora o preço teto de acordo com o método de Bazin, onde nesse método Décio Bazin estabelecia um preço teto a ser pago por uma ação com base nos dividendos que ela distribuiu. E esse dividend yield médio desejado é de 6%, observando a média dos dividendos pagos nos últimos 5 anos. Dessa forma, o preço teto da Goal 4 é R$ 19,30, tendo um potencial acima de 100%. Notem comigo que as regiões onde a metalúrgica gera receita, a grande parte se dá na América do Norte, mais de 49%, em segundo lugar no Brasil e em terceiro lugar na América do Sul. Além disso, os negócios que geram receita para a empresa 100% se dá na parte de aço e minério, onde nesse resultado trimestral alcançou mais de 16 bilhões. Analisando as receitas e lucros da companhia, notem que de 2014 até 2020, a empresa não apresentou resultados significativos em relação a esses dois indicadores. Entretanto, a partir de 2021, a empresa aumentou sua receita líquida, assim como seu lucro líquido. Porém, em relação ao lucro líquido, observamos uma queda se a gente comparar de 2021 até os últimos 12 meses. Entretanto, na questão de lucro versus cotação, onde nós entendemos que a longo prazo, cotação tende a seguir lucro, cotação da metalúrgica está aqui embaixo, o lucro líquido da empresa está aqui em cima e nesse interim nós entendemos que há uma oportunidade para adquirir essa empresa. Mas é claro, se a gente for observar o gráfico de 2009 até agora, a companhia já apresentou uma maior dispersão entre esses dois indicadores de 2021 até aproximadamente 2023, onde nesse momento aqui nós tínhamos um maior espaço em relação a lucro líquido e cotação. Observando o nosso gráfico de Scontex em relação à metalúrgica Gerdau, notem que nesse momento está apontando um bom ponto de entrada para você não pagar caro na companhia. Só lembrando que esse gráfico leva em consideração critérios técnicos e fundamentalistas. A próxima empresa da nossa lista é o Banco ABC, uma instituição de créditos e serviços para empresas de médio e grande porte em todo o Brasil. Nesse momento, o Banco ABC B4 está custando R$ 19,70, tem uma variação negativa nos últimos 12 meses de menos 14,01%, está com seu PL de 5,02, o PVP 0,76 e o seu dividend yield nos últimos 12 meses 8,55%. Se a gente for observar os últimos 5 anos, percebam que a empresa já chegou a custar mais de R$ 24. E de acordo com Graham, o preço justo do Banco ABC, R$ 47,95, tendo um upside, um potencial acima de 143%. Observando alguns indicadores, notem o preço sobre o valor patrimonial da empresa. Nesse atual momento, nós estamos com o menor valor se a gente comparar a todos os outros anos desde 2015. Além disso, a empresa tem uma margem líquida de 12,99%, um payout de 60,83%, apresenta um ROI de 15,05% e no histórico de dividendos, a empresa tem um yield médio em 5 anos de 5,75%. E o último pagamento da empresa foi agora em 2025, aproximadamente de 86 centavos por ação, no dia 9 de janeiro. E o Banco ABC B4 tem uma tendência de pagar 3 vezes ao ano no mês de janeiro, fevereiro e julho. De acordo com o preço teto de Décio Bazin, preço teto seria R$ 20,11, tendo um potencial acima de 2%. Observando os negócios que geram receita para o Banco ABC Brasil, mais de 54% se dá na questão de crédito. Em segundo lugar, operações e
títulos e, em terceiro lugar, em outros serviços, tendo um total trimestral de mais de 2 bilhões. Observando os últimos 10 anos da empresa, notem uma receita crescente desde 2020. Nós observamos maior crescimento tanto de receita líquida quanto de lucro líquido, onde nesses últimos 12 meses, observando esse lapso de 10 anos, temos uma maior receita líquida e um maior lucro líquido. No gráfico lucro versus cotação do Banco ABC, a cotação da empresa está aqui, o lucro líquido aqui em cima e ainda há chance dessa cotação chegar mais próximo a esse lucro a longo prazo. Mas é claro que nada é recomendação nem de compra nem de venda e também nós não temos ciência se isso vai realmente acontecer, como foi no caso dos outros anos que eu estou apontando aqui para vocês. Essa interseção desses dois indicadores. E a próxima ação da nossa lista é a Bradespar, uma holding de investimentos brasileira, conhecida principalmente por ser uma das principais acionistas da Vale. De código BRAP4, nesse momento a Bradespar está custando R$ 16,62. Tem uma variação negativa nos últimos 12 meses de menos 19,61%, está com PL abaixo de 4 vezes, o PVP 0,74 e o dividend yield nos últimos 12 meses de 13,79%. Se a gente for observar os últimos 5 anos da BRAP4, a empresa já chegou a custar mais de R$ 42. Segundo o Graham, o preço justo da empresa é R$ 48,11, tendo um potencial acima de 189%. Observando o histórico do preço sobre o valor patrimonial desde 2015, a empresa apresenta o menor P sobre VP desde 2017. Além disso, é uma companhia que tem um ROI de 20,47%, está com suas dívidas controladas e tem uma liquidez corrente de 5,11%. Na questão de dividendos, o yield médio da empresa em 5 anos é 16,56%. O último pagamento da empresa ocorreu no mês 11 de 2024 e ainda temos aqui um valor de juros sobre capital próprio provisionado de 21 centavos aproximadamente por ação. Porém, a Datacom já se encerrou. A BRAP4 costuma pagar 2 vezes ao ano no mês de maio e novembro. Na questão de preço teto baseado no método de Bazin, o preço teto da empresa é R$ 74,82, tendo um potencial acima de 350%. Observando o gráfico lucro versus cotação, o lucro da BRAP4 está aqui em cima, a cotação aqui embaixo e ainda há essa possibilidade da cotação chegar mais próximo ao lucro. E a nossa última ação da lista, que tem um grande potencial de valorização, paga dividendos e está barata, é a JHSF3, uma empresa de consumo cíclico do subsetor de construção civil com foco para o público de alta renda. A JHSF3 nesse momento está custando R$ 3,66. Tem uma variação negativa nos últimos 12 meses de menos 19,28%, está com seu PL de 4,03, o PVP 0,47 e o dividend yield nos últimos 12 meses 10,13%. Se a gente for observar, segundo o Graham, o potencial de valorização da empresa é acima do 244% e o preço justo é R$ 12,60. Observando alguns indicadores fundamentalistas, a empresa está com a margem líquida de 39,66%, está com um ROI de 11,73%, uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,33% e uma liquidez corrente de 1,92%. Histórico de dividendos, o yield médio da empresa em 5 anos é 5,86%, sendo o atual momento o maior dividend yield desde 2019. Percebam aqui que a JHSF tem essa tendência de pagar dividendos todos os meses, em torno aproximadamente de 3 centavos por ação. E de acordo com o Bazin, o preço teto da empresa é R$ 5,72, tendo uma margem de segurança acima de 56%. E os principais negócios que geram receita para a empresa, em primeiro lugar, se dá na parte de hospitalidade e gastronomia, em segundo lugar, shoppings,
Em terceiro lugar, aeroporto. Na questão de receitas e lucros, por ser uma empresa que tem muita ciclicidade, se a gente observar 2022, 2023 e os últimos 12 meses, nós tivemos aumento de lucro líquido, entretanto, uma diminuição na receita líquida. E quando nós observamos lucro versus cotação, a cotação da empresa está aqui, o lucro líquido aqui em cima, e ainda há essa possibilidade para o upside em relação a essa empresa, onde a cotação tende a seguir lucro. E agora eu quero saber de você, se você tivesse nesse momento 10 mil reais sobrando, em qual dessas 4 empresas você investiria? Qual delas? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. E para eu saber que você ficou comigo até o momento desse vídeo, coloca aí nos comentários: eu tenho uma mente milionária. Escreve isso. Eu tenho uma mente milionária. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima e fui!